Bom dia, bom dia, bom dia, sinecura. Quase que eu parto sem a onça digital. O computador tá lento, muito lento, não sei porquê. Eu não sei se é o Bill Gates que anda aí fragilizando a minha máquina, tirando a energia dela. Para eu comprar outro dispositivo, bicho, eu não sei. Falando nisso, ontem tive que sair para cuidar de atenção a um smart de um filho que eu tenho, meu filho caçula dos caçulas. E hoje vou ter que me apressar novamente, quando são 5 horas e 39, terça-feira, 24 de fevereiro. Já volto a falar da terça-feira. Eu vou ter que sair novamente porque foi feita a troca do módulo do Smart dele, só que se corrigiu umas coisas e se deixou outra para trás, o aparelho não está carregando. Vou ter que voltar à assistência técnica, bicho. E é assim, ó, os artefatos humanos, eles dependem de energia, certo? Os estadunidenses estão pensando uma forma de coligar turbinas de aviões supersônicos com central de data centers, certo? Central de data centers, como central de data centers? Central e central e center, né, são palavras sinônimas. Eles querem, os estadunidenses, descobriram a América, descobriram a pólvora, descobriram sei lá o quê, e vão coligar turbinas de aviões a essas data centers para poder fazê-las funcionar, para resolver não sei que problema, sabe? Não sei qual é o problema, é o consumo de energia, a energia consumida, a água para resfriar, eu não sei qual é o problema. Mas assim, veja que eu falava do que mesmo de energia, que a inteligência artificial precisa de energia para funcionar, de um cabo ligado na tomada. E a energia, ela não tem autonomia para sugar a energia do sol, cara. Ela tem que entrar numa rede de energia elétrica aí, sabe, produzida pelo ser humano, tá certo? Então esse papo aí da autonomia, sabe, da independência, do Hall, tá certo? Eu poderia chamar esse vídeo de Hall em homenagem a 2001, Uma Odisseia no Espaço, para lembrar daquele computador que tentou ali, sabe, matar os humanos, sabe? Se apropriar da nave, rapaz, o computador de bordo, sabe? E de repente chutar a bunda do comandante, tá certo? E o maior pau ali entre o comandante e o computador de bordo, sabe? Me lembra assim muito rapidamente desse filme. Mas é um filme de onde eu tiro um macacão, sabe? Um primata. Mas assim, acontecimentos, eu falava da energia elétrica, falava do smartphone que veio com defeito de carregamento, certo? Ele não está carregando, não está permitindo funcionar o carregamento de energia, não tá carregando de energia, não está carregando energia, tá certo? E eu vou ter que sair hoje cedo novamente, já está tudo articulado. Mas hoje também é dia de formatura de uma garota que eu tenho, de uma filha garota, sabe, que eu tenho. E que vai se formar, concluiu o período de graduação, tá certo? De graduação superior. E vai se formar em psicologia, tá certo? E vai cumprir uma etapa aí muito interessante, veja ela se associando, se coligando com a ciência, tá certo? Para poder sobreviver, para fazer dessa coligação um meio, sabe, de tirar renda, para comprar alimento, rapaz, sabe? Alimento no seu sentido jurídico, sabe, no seu sentido amplo. Outro dia uma pessoa aí, sabe, conhecida, me ligou querendo encaminhar um assunto sobre uma separação, sabe, de dois viventes aí desesperados, se uniram aí, sabe, se aproveitaram, sabe,
e sexualmente, libidinalmente, tá certo? E agora cansaram, tá certo? Querem partir para outra, não sei, sabe como é que é? O diabo é que tem, rapaz, uma criança no meio, vê se pode. Não tem casamento, o patrimônio é apenas um imóvel aí feito, sabe, feito a 3x4, tá certo? E querem se separar, mas um não quer sair de casa, o outro também não, tá certo? O outro tem uma moto que tirou na loja, sabe, e é financiada, e como faz para separar? Eu digo, aí separa, bicho. Cada um vai pro seu quarto, cada um vai pro seu canto, tá certo? Agora, numa questão aí, sabe, ninguém pode deixar de dar atenção, tá certo? Que a criança, rapaz, a criança que veio aí, sabe, nesse infortúnio, sabe, dessa relação aí, tá certo? É preciso alimentar a criança. Alimentar, essa é a palavra, alimentar. Ela não tem nada a ver, sabe? É uma vida que veio. Não tem nada a ver tendo, tá certo? De repente é uma criança que demanda atenção, tá certo? Atenção em todos os sentidos, tá certo? Inclusive no sentido afetivo. Ela necessita de alimento espiritual, de alimento emocional, tá certo? E os pais separando, vai ter uma quebra aí, tá certo? E ela vai ficar abandonada, entre aspas, aí. Então é preciso, para isso não acontecer, sabe, dar atenção para essa criança. O pai vai ter que se dispor a pagar uma pensão alimentícia de um salário mínimo, foi isso que eu disse. Aí, de repente, a criatura que me fez a interpelação disse, tá, eu vou passar o seu telefone para ele. Eu digo, não, não passa não. Não passa não que eu não quero, sabe? Não tenho tempo para acudir esse caso aí, certo? Não tenho tempo. As informações já estão dadas aí, sabe? Separa, tá certo? Pega a casa, vende, tá certo? Ou no caso aí, deixa a casa com a mãe, tá certo? Que deverá ficar com a guarda da criança, tá certo? E tá resolvido o problema, o pai paga uma pensão alimentícia, veja que eu falei pensão alimentícia, é dinheiro para comprar alimento, e volto de novo à palavra, rapaz, a palavra-chave, alimento, tá certo? Porra, bicho, é foda. E então, assim, o que eu vejo é a formatura, a graduação uma obtenção de diploma, tá certo? É uma qualificação, é um comprovante de uma comprovação e uma comprovação social, sabe? Aí é uma expansão que se vai dar já, sabe? A esse profissional novo que se põe no mercado, quem quiser cuidar da mente, sabe, é só procurá-la que ela vai, sabe, dar atenção e, claro, vai cobrar os honorários, porque ela precisa dos honorários para sobreviver, rapaz, olha. Para sobreviver e mais do que isso, bicho, de existir. E aí, então tenho essas duas situações para hoje, sabe? Essas duas situações de atenção, tá certo? Uma agora de manhã cedo, que é a oficina de smartphone, e à tarde, à noite, uma formatura, rapaz. Mas eu vou passando por aqui. Ontem apareceu na minha frente um jornalista, entre aspas, sabe? Que foi o que eu conheci o cara como governador. Governador do Rio de Janeiro, um tal de Garotinho, Antony Garotinho, tá certo? É o nome de guerra dele, mas esse cara se apresenta como jornalista, ele foi radialista, do meio da comunicação social, ele vinha perambulando por ali, tá certo? E com as relações sociais e políticas que ele estabeleceu, ele entrou no mundo, sabe, de Ágora, sabe, e terminou sendo governador. Mas terminou, rapaz, infernizando a vida de muitas pessoas, sabe? E foi perseguido, foi preso, sabe? E hoje está de volta, eu não sei quais são as chances de espaço dele de retorno, eu não sei. Mas ele anda fazendo uns vídeos aí e eu não sei do que ele sobrevive, tá certo? Então, ele tem um canal no YouTube, tá certo? E ontem veio para mim um YouTube progressista, tá certo? Que me veio falar de diligência. Mas a chamada de capa da matéria do vídeo, sabe? É que se descobriu quem foi que entregou Xandão, tá certo? Eu fiz um vídeo outro dia dizendo, perseguindo Malu, tá certo? E a Malu, rapaz, resolveu, não sei, sabe, como é que é essa história aí, quem tá pagando. Porque, veja, bicho, o ser humano e o sistema que a gente vive, ele vive de recompensas, certo? Vive de motivação, tá certo? Eu posso ser, se quiser, aí um caroneiro, tá certo? Como foi que eu coloquei ontem? E é um caroneiro, é um sem.
Ah, não vou lembrar mais o nome, tá certo? Mas o caroneiro é aquele cara que não tem, se for pegar uma carona de carro, tá certo? Ele não tem nem o carro, nem a gasolina do carro, tá certo? Tem só a boa vontade de quem deu a carona para ele, tá certo? Eu não sei qual foi a palavra que eu fiz circular ontem em torno de caroneiro, a tradução é em inglês de caroneiro, tá certo? De carona, de caruda. Nos ônibus que a gente anda para no transporte público, sabe? Entram umas criaturas assim, sabe? Apelando para sensibilidade, para comiseração, tá certo? E os caras, sabe? Colocam situações assim, sabe? De penúria, sabe? Na área de saúde, na área de alimento, tá certo? Porra, de cortar o coração. E eles ficam ali, sabe, implorando, sabe, e tentando tirar, sabe, apelando ali, sabe, para os sentimentos das pessoas que vão ali, dos passageiros, sabe. Eu não sei até onde essas pessoas são sinceras e honestas. E às vezes aparentam ser pessoas saudáveis. Tem mais homens do que mulheres, tá certo? Mas assim, eu estava falando do carona, mas eu queria falar da Diligence. E queria falar do garotinho. E sobre o garotinho eu escrevi assim, certo? O garotinho e os reis do dinheiro, tá certo? Então veja que ele descobriu, sabe, quem foi que deu para quem são a fonte, sabe? Quem são a fonte da Malu Gaspar, tá certo? Uma jornalista aí que eu falei que ela tá aí, sabe? Eu não sei de quem ela tá recebendo dinheiro, eu falei, querem derrubar a República, essa é a grande verdade, tá certo? A República brasileira está sob ataque, tá certo? E tem uma jornalista que surgiu aí com o apoio de outros jornalistas do Sistema Globo, e vai ver que o Sistema Globo incentiva esse trabalho dessa jornalista, tá certo? Esse esforço que ela está fazendo para derrubar a República. Veja que nós tivemos aqui, a partir de 2013 e com ápice em 2016, um esforço de derrubada da República. Se não derrubar a República, terminaram derrubando a presidenta de turno, a Dilma Rousseff, tá certo? E mais adiante prenderam o Lula e derrubaram novamente, sabe, um presidente, porque ele seria eleito se ele fosse para a disputa com o Bolsonaro, tá certo? E assim a gente vem vivendo de golpes em golpes, rapaz, sabe? Nós tivemos o golpe em 64 e vieram agora esses dois golpes aí, sabe? Um na Dilma e outro no Lula, tá certo? Não tem como. E agora para 2016 tem outro golpe à frente, tá certo? É essa a questão. E esse golpe está em andamento, tá certo? O Bolsonaro tentou dar um golpe, tá certo? Mas aí os militares não embarcaram na dele, certo? E recuaram e ele ficou sozinho, sabe? Ele pintou, sabe? Tiraram a escada, ele ficou com o pincel na mão no vácuo, certo? O que não é possível, entendeu? E para dizer, sabe, que a gente vem vivendo assim, sabe? A vida em sociedade, sabe? A vida em sociedade é vida de golpes políticos. E vejo que o garotinho, quando vem com esse papo aí, sabe? Ontem eu assisti o vídeo, eu agora escrevi, sabe? O Garotinho e os Reis do Dinheiro. São dois os Reis do Dinheiro que aparecem na cena, tá certo? Um tal de André Esteves, eu estou aqui com o meu notebook preparado já para ver a biografia dele, e o Daniel Vorcaro, que é outro rapaz, sabe? Os caras resolveram sair para o pau, tá certo? São dois banqueiros. E uma das artimanhas aí, sabe, da arte de ganhar dinheiro fácil, sabe, ganhar dinheiro mole, no mundo financeiro, sabe, depois que inventaram o dinheiro como motivação, rapaz, isso é velho que só o cacete, vem desde os tempos lá ali dos, do neolítico, sabe, dos neolíticos. Os caras, rapaz, sabe que não querem, sabe, e já viam assim, rapaz, olha, faz isso pra mim que eu te dou isso, tá certo? Aí o cara fazia, gastava a energia dele e dava algum pro cara, tá certo? Ou então ele comprava um cara pra ele, sabe, uma cara pra ele, sabe, pra fazer as coisas dele, os escravos, tá certo? E dessa forma, sabe, a motivação do escravo era sobreviver, sabe? E a motivação do cara, sabe, era tirar a vida, sabe, ali a vida do sujeito. Eu só sei dizer que esse André Esteves, sabe, junto com o Daniel Vorcaro, são dois reis do pedaço aí, tá certo? Que resolveram aí, sabe, descobriram esse filão enquanto a gente se mata, enquanto a minha garotinha ali, sabe, vai para dentro de uma universidade estudar, cumprir ali, sabe, um papel, por um lado, de ganhar um diploma, tá certo? Por outro lado, ela ganha ciência, ganha conhecimento, ganha sociabilidade, ganha civilização, tá certo? Que a escola propicia. E por outro lado, ela ganha condições aí, sabe, de poder ter uma renda para comprar o alimento dela. Alimento em seu sentido amplo, como eu disse, tá certo?
Mas tem uns caras aí, rapaz, que querem ir mais, sabe? São espertalhões, tá certo? Ao invés de quererem ali, sabe, um dinheiro ali, sabe, para comprar alimento, eles querem dinheiro assim, sabe, para limpar a bunda, rapaz, sabe? Para comprar avião, tá certo? O Vorcaro ficou de vir ficou de ir a um evento saindo de São Paulo indo para Brasília. Mas ele só disse se fosse num aviãozinho dele, sabe? Um avião de 500 milhões de dólares, certo? De dólares ou de reais, eu não estou bem certo. Aí o Xandão, quem foi que disse? O Mendonça, sabe? O André Mendonça disse: não, não, não. Aqueles aviões eles estão apreendidos, eles não podem, tá certo? Mas eu preciso, e eu não vou de avião público, sabe? Porque se eu for para o aeroporto, o pessoal vai querer me linchar, tá certo? Porra, não dá. Aí disseram assim: não, então tu vai de carro. Eu disse: não, de carro eu não vou, tá certo? Então vai de táxi eu não vou. Lembra aquela mulher do Hulk, certo? Vou de táxi, vou de táxi, Eu disse: não, de táxi eu não vou me parecer com a mulher do Hulk, eu não quero. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tem dois aí, sabe, descobriram quem foi que, sabe, quem são a fonte da Malu Gaspar, tá certo? Quem é a fonte? A fonte é o André Esteves, tá certo? Ele é amigo do Galípolo, que é o presidente do Banco Central, tá certo? E o Alexandre de Moraes teve que tratar um assunto com o Galípolo, marcou uma agenda e foi, tá certo? E dali se tirou, sabe, a Malu Gaspar ali, sabe? O André Esteves aproveitou para plantar ali, sabe, a intriga de que o Xandão tinha ido ali para pedir pro Galípolo resolver ali, sabe, cancelar, quem sabe ali, sabe, cancelar o Banco Master, ele foi tirado de atividade, tá certo? Como é que chama? Tem um nome aí para essa, tá certo? Para essa situação aí, tá certo? E o Xandão foi pedir, diz que segundo a Malu Gaspar, e que o André Esteves teria dito para ela, sabe? Que ali o Xandão tinha ido para pedir para o Galípolo, sabe, cancelar a liquidação, é essa a palavra que eu queria lembrar, a liquidação extrajudicial do Master, tá certo? Ele teria um assunto dele que seria um problema, de um castigo ali, sabe, que o Trump impingiu para ele, sabe, que foi ali aplicar a lei Magnitsky, certo? E assim, atingir ali a condição de movimentação de ativos financeiros, de recursos financeiros ali de sobrevivência inclusive, de alimento inclusive. Esse poderia ser um assunto legítimo que o Xandão teria para conversar com o Galípolo. Mas segundo o Garotinho, o Galípolo foi ali para ali o Galípolo, digo, o Xandão foi ali na presença do Galípolo para pedir para ele facilitar ali a vida da Vivi, sabe? A Vivi é a mulher dele, sabe? A Viviane, sabe? A Viviane outro dia fez uma cirurgia do coração. Mas assim, a Viviane, veja, nós temos. Aí aparece a outra figura. Veja, eu estava falando do André Esteves, outra figura é um tal de Daniel Vorcaro, tá certo? Para mim, rapaz, esse Daniel Vorcaro ele tá coligado com o outro André, rapaz, o André Valadão, tá certo? Esse André Valadão, rapaz, é um folgado, sabe? Que aí, sabe, opera no mundo da estética, sabe? No mundo da estética religiosa, sabe? É um 71, tá certo? É um falsário, é um estelionatário, sabe? E opera com a fé, sabe? Com a crença religiosa, tá certo? E ele é dono de uma igreja chamada Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, tá certo? Deve ter uma rede dessas igrejas aí espalhadas pelo Brasil, quem sabe nos Estados Unidos, e ele mora nos Estados Unidos, tá certo? E ele é um cara muito sabido, rapaz, sabe? Ele adquiriu essa benção aí operando, sabe, lá com os americanos, aquela coisa toda, e operando com as condições que a escola deu para ele, sabe, de design, sabe, de discernimento, de conhecimento, tá certo? Só que esse cara enveredou no mundo aí, sabe, no mundo da operação fácil aí, sabe, de cavar recursos, tá certo? Porra, a máquina de ganância dele é foda, entendeu? E para mim esse cara tem tudo a ver, tá certo? E o tal de Daniel Vorcaro, sabe, de certa forma é influenciado. Eu acho que o líder, sabe, do Vorcaro
É o Luiz, é o André Valadão, tá certo? Nesse cenário aí, rapaz, tem um bocado de André. Olha, tem um André ali, sabe, do Supremo Tribunal Federal, o Mendonça, tá certo? Tem o André Esteves ali, da Faria Lima, tá certo? E tem esse André agora, esse André Valadão, tá certo? Que eu acho que ele é o que é, sabe, ali o. Eu acho que ele é que é o Epstein, sabe, é brasileiro, tá certo? Não é o Vorcaro. Eu andei falando aí que o Vorcaro, pelos movimentos dele aí, sabe, de andar. Talvez o Vorcaro seja a Ghislaine do Stein, tá certo? Do Epstein, tá certo? E o André Valadão, sabe, seria o Epstein, porque, sabe, eu não sei, alguém aí, sabe, porque um capta, sabe, faz as relações, vai para a linha de frente, sabe, traz as relações sociais, traz as relações políticas, tá certo? E vai corrompendo as pessoas. Veja que ontem eu estava assistindo uma live com o Viaro, tá certo? E tinha um professor de economia velho, já veterano, sabe, que foi professor do Galípolo também. Como é o nome dele? Eu não vou. Sei que ele é palmeirense de raiz, certo? E a notícia que tem é que esse professor, sabe, da Unicamp, sabe, um dos fundadores e organizadores da Unicamp, teria sido procurado pelo Vorcaro. O Vorcaro fez aquele trabalho, sabe, aquele trabalho sujo, não sujo, aquele trabalho inteligente de envolver, sabe, N pessoas com dinheiro, comprar. Para mim esse cara, rapaz, é um diabo, certo? É Satanás, rapaz, sabe? Ele veio do inferno, sabe? Porque ele está causando um transtorno desgraçado, tá certo? Ele é filho de Mammon, certo? É um príncipe das trevas. E esse cara lida com o dinheiro, que é esse artifício, sabe? Essa tecnologia inventada pelos seres humanos, sabe? De operar no mundo material, tá certo? E o dinheiro no sistema de troca, sabe? No sistema de mercadoria aí, sabe? Ele opera, é a primeira das mercadorias, o dinheiro, tá certo? E o que não falta para o Vorcaro é o dinheiro. Aí o que aconteceu é o André Esteves e o Vorcaro saíram para porrada, tá certo? Tinha um banco aí, como é que chamava o banco? Eu não vou lembrar agora. Banco, não vou lembrar. Tá na ponta da língua e na ponta da língua vai ficar. Mas assim, o banco ele foi teve decretado falência, certo? Liquidação extrajudicial, tá certo? Pelo Banco Central. E assim, ele tinha várias carteiras e comprava e operava com títulos de crédito, certo? Colocava títulos de crédito para os seus clientes ali, sabe? E seus clientes vinham e compravam esses títulos, sabe? E com aquele dinheiro o cara comprava mais títulos e o quem comprava ficava esperando o tempo passar, sabe? Para receber os dividendos. Só que esse banco aí, ele, sabe, não teve como pagar, sabe, sabe, a expectativa dos clientes, sabe, não teve liquidez, como eles falam, sabe, não teve como remunerar, como entregar os dividendos. E aí foi a falência, etc e tal, mas a carteira dos títulos ficou aí para trás, tá certo? Então o que é que fazem os operadores aí desse mundo aí, tá certo? Eles compram, adquirem esses títulos podres aí, tá certo? E vendem. Os títulos podres viraram uma palavra-chave, talvez eu pudesse chamar esse vídeo também de títulos podres, certo? Eles viram mercadoria, tá certo? Viram mercadoria, moeda de troca, tá certo? E esse pessoal, rapaz, aí do mundo de dinheiro hoje opera com isso aí, tá certo? Opera com esses títulos podres aí, tá certo? Um tempo aí havia um porradal ali, sabe, entre Nova York e o governo da Argentina, tá certo? Em que ali, sabe, em Nova York, um banco, digo, uma vara de justiça processou a Argentina para pagar milhões de títulos podres que o governo da Argentina, eu não sei se eram os títulos da dívida interna da Argentina, não sei. Sei que o Banco da Argentina, ali, o Banco Central da Argentina foi acionado, sabe, para pagar títulos podres, títulos abutres, como eles chamam, tá certo? Aí ninguém entende, sabe? Quem é podre aí, sabe? Se são os abutres, tá certo? Ou se é o que eles comem, tá certo? Eu não sei. Comem e defecam, eu não sei, tá certo? Eu só sei, rapaz, sabe, que a gente está lidando com essa questão aí, tá certo? Quando já são aí, aqui está dizendo que tá legal. Estou com 24 minutos de vídeo e eu poderia parar por aqui, tá certo? E eu não sei se eu chamaria para esse vídeo de títulos podres ou de due diligence, tá certo?
que é um conceito da teoria de auditagem, de auditoria contábil, tá certo? Que verifica o grau de podridão dos títulos, certo? O quão podre os títulos são, tá certo? Se eles não têm podrura, são títulos bons, tá certo? São ativos bons de investir, tá certo? Se não são, bicho, são podres mesmo, tá certo? O jeito é entregar para o Vorkar e para o André Esteves, sabe? E mais agora para o André Esteves, sabe, do que para o Vorkar está fora de combate. E para o André Esteves operar, tá certo? Eu não sei o que é que vão fazer, rapaz, sabe, com esse André Esteves. Olha, sinceramente, eu não sei. Porra, teve. Na Bíblia aparece Daniel e aparece André. André foi um dos discípulos, sabe? Foi irmão de João, eu acho. De João o Evangelista, tá certo? E era jovem, tá certo? E era um dos preferidos de Yeshua, eu não sei como é que é isso aí. E pelo fato de ser chamado de André, não sei se o André Esteves é judeu, eu não sei. Eu só sei dizer, rapaz, que o dinheiro, bicho, o dinheiro é foda, olha. O dinheiro é foda, rapaz, essa é a questão. E a Malu Gaspar, então, sabe, foi ali, sabe, atentada pelo outro diabo. Se Vorkar é um diabo, sabe, o André Esteves é outro diabo, sabe, é outro satanás. E esse satanás, rapaz, sabe, plantou ali a insídia, sabe, de que a mulher do Xandão, sabe, tinha feito um contrato milionário, ela é advogada, tá certo? E fez um contrato milionário com o banco do Vorcaro, tá certo? E o Vorcaro sendo um cara podre, tá certo? Ele contamina tudo ao redor, a podridão, sabe, dele, contamina todo mundo, corpos humanos e corpos não humanos, sabe? Rapaz, ele contaminou gente ligada ao governo, sabe, como Lewandowski, o Guido Mantega e quem mais aí. Tem outro aí, sabe, ele queria contaminar um professor da Unicamp, como é que chama ele? Eu não vou lembrar o nome dele, mas que foi professor do Galípolo, sabe? Rapaz, eu não sei, tá certo? E assim, dessa maneira, sabe, eles vão colocando, sabe, vão criando insídias, sabe, vão criando aí, sabe, desconfiança, tá certo? Hoje, no momento, o Xandão, sabe, o imperador, sabe, o Kaiser, sabe, o Kaiser ali, sabe, o Kaiser da nação, tá, sabe, ele está sob desconfiança, os caras estão fazendo tudo para emplacar, rapaz, sabe, e tem ali uma escarrada, sabe, uma escarrada de catarro na parede, sabe, que é o contrato da Vivi, sabe, porra, o contrato de honorário da Vivi de 130 milhões com o Vorcaro, tá certo, porra, o Vorcaro foi foda, sabe. Ele deu uma escarrada legal, jogou na parede, a Vivi tá presa naquele catarro, sabe, ali na parede, tá certo. Porque assim, sabe, pô, bicho, olha, eu vou te contar, tá sob desconfiança, tá certo? E qualquer coisa que o Xandão faça, qualquer medida judicial que ele tome, sabe, ele tá conspurcado, tá certo? O Xandão tá fudido, eu não sei como é que ele vai fazer para sair dessa. E a República Brasileira, rapaz, eu não sei como é que vai fazer para sair dessa, tá certo? Veja que eu falei do André Esteves e do Vorcari, falei do Garotinho e os Reis do Dinheiro, tá certo? E eles são ali, eles saíram numa porrada e os dois saíram numa porrada para comprar título podres, essa é uma questão. Eu coloquei aqui, todo mundo já sabe, né, que o Cagueta não é Galípolo, certo? Não foi Galípolo que falou para Malu Gaspar que o Xandão, sabe, que a mulher do Xandão tinha um contrato no dispositivo, que no smartphone, em um dos dois smartphones, sabe, apreendidos do Vorcaro, tinha uma minuta de contrato da mulher de Xandão, tá certo? E o Cagueta, então, não seria, sabe, o Cagueta nessa parada com o Xandão não seria o Galípolo, tá certo? A fonte é de Malu, tá certo? E o Cagueta seria o André Esteves, tá certo? Essa é a questão, e o Garotinho afirma de pé junto que isso é verdadeiro, tá certo? E veja, a outra questão que eu coloquei aqui é que o pau quebrou entre o Vorcaro e o André Esteves na compra de na compra de títulos podres, tá certo? Então, assim, e a do Diligence, que era uma outra ideia que eu queria colocar aqui nesse vídeo, tá certo? É um conceito de contabilidade, tá certo? Da ciência de contabilidade que
para se fazer auditoria, tá certo? Onde se verifica o grau de podridão dos ativos, tá certo? Essa é a questão. E por fim, tá certo? Temos aí a formatura da minha filhota, tá certo? Hoje eu vou ficando por aqui, tá certo? Com essas ideias aí, sabe, clareadas na minha cabeça, tá certo? Eu acho que o Xandão está em apuros, a República Nacional, sabe, está em apuros também, porque querem colocar sob desconfiança. E aí é que aparece, rapaz, o papel da Rede Globo de televisão, tá certo? O papel de espalhar ideias, de espalhar informação, assim, sabe? E aí, sabe, todo mundo se mete, de repente a Malu Gaspar tá dizendo, vão querer me prender, vão querer me prender, vão querer me prender. Aí uma tal de Janaína Pascoal, sabe, pula de lá, aquela que assinou a petição contra Dilma Rousseff pedindo impeachment da Dilma, sabe? Ela pula de lá e diz, rapaz, vão querer prender a Malu, vão querer prender a Malu, vão querer prender a Malu, tá certo? São 6h09, eu já posso falar mais alto um pouco. Aí, rapaz, sabe, o pau tá feio, sabe? E a Rede Globo fica assim, porque veja, o que é que nós estamos vivendo, hein, gente? Porra, é foda, tá certo? O que nós estamos vivendo, rapaz, é esse esforço humano, sabe, de produzir civilização, de ir pra frente, tá certo? Mas é complicado, sabe, que apareceu um cara aí na existência de todos nós, um tal de Darwin, sabe, que operou como o tal de Garotinho hoje, tá certo? O Garotinho operou para nós e disse, olha, rapaz, eu já sei quem é o Cagueta, tá certo? Já o Darwin disse, não, pera lá, rapaz, olha o ser humano aí, sabe, no mundo dos bichos aí, tá certo? Ele luta aí para evoluir, para se adaptar, tá certo? E ele estaria, sabe, pelas condições que ele tem, sabe, fadado, sabe, a ser destruído, sabe, fadado a ser apagado da história. Como é que o pessoal fala? Quando uma espécie entra em extinção, sabe, ele está fadado à extinção, o ser humano, sabe? E se não for assim a extinção, sabe, por ação dos animais, dos bichos aí, sabe, que vão querer comê-lo, tá certo? Ou que poderiam querer comê-lo, tá certo? Ele vai ser extinto por ele próprio, tá certo? Ele vai detonar o planeta, talvez, sabe? Jogar aí uma bomba aí atômica, sabe? De 1.000 quilotons, eu não sei se isso é bastante, sabe? Vão querer apagar ali, sabe? Os iranianos, tá certo? Eu não sei se é isso. Não, Cuba eles não vão querer apagar. Cuba, coitada. Cuba tá apagada já, tá certo? Os cubanos estão ali esqueléticos, sabe? Porra. Fazendo lembrar Guevara ali, sabe? Quando ele saiu das matas ali em La Higuera, quando ele brotou naquele povoado de La Higuera, mancando, sabe? Com o pé ferido a tiros, sabe? E ali, sabe? Pedindo ajuda e a população indígena ali, sabe? Os moradores ali, sabe? Desconfiados, sabe? Não querendo ajudar e aquela coisa toda. E assim estão os cubanos. Também não vão ser os venezuelanos aqui, rapaz, sabe? Não poderão ser os mexicanos aqui lá e nem nós brasileiros aqui, rapaz, também, tá certo? Ninguém ameaça o planeta. Quem está ameaçando o planeta hoje é Trump, sabe? De soltar uma bomba de 1 milhão de quilotons ali, sabe? Na cabeça do Ali Khamenei, tá certo? O ayatollah ali dos iranianos, tá certo? Pô. Iranianos que, não sendo árabes, são os únicos que ali naquela região defendem os palestinos, rapaz. Essa é a questão, tá certo? Não que os iranianos morram de amores pelos seres humanos, eu não acredito que seja isso, tá certo? Mas ali, eu não sei também, sabe, dizer dessa teima dos iranianos contra os judeus ali, dos judeus contra os iranianos, eu não sei bem como é que resolve isso aí. Eu só sei, rapaz, que eu vou ficando por aqui, sabe, nesta terça-feira, que é dia de ir pra novena, eu não falei, sabe? Vamos pra novena, rapaz, vamos rezar, rapaz, sabe? Vão se entregar, vão limpar a alma de vocês, rapaz, sabe? Porra. Agora que os homens também vão, rapaz, mas não os homens pobres, tá certo? Os homens ricos, rapaz. O Vorcaro que vá, rapaz, sabe? Não na igreja dele, ali na igreja batista, tá certo? Que vá numa igreja católica, onde tem uma novena hoje, rapaz. Vá falar com Nossa Senhora ali, tá certo? O André Esteves, rapaz, sabe? O Vorcaro, aquele cara, rapaz, o ex-presidente do Banco Central, o Paulo Guedes, que é Paulo Roberto, eu não sabia. Eu tava vendo aqui os amigos do André Esteves, sabe? Um deles é o Paulo Roberto, Paulo Roberto Guedes. Porra, cara, vão rezar a Deus, rapaz, sabe? Porra, cara. E vão ali, rapaz, controlar, sabe, a cobiça de vocês, sabe? A glutonice, sabe? Essa coisa de querer comer muito, sabe? Porra. É foda, tá certo? Fico por aqui. Meu nome é Ernesto, rapaz, Caboclo Falador, nesta terça-feira. Rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não me digam, eu já sei. Bom dia.